Saudamos todos vocês que estão conectados conosco e participando agora, aí onde você está, desse momento que chamamos de culto, que tem objetivos claros. Nós estamos reunidos, ainda que desta maneira, online, para enaltecer o nome de Deus, louvar a Deus, também para interceder, pedir diante dele, em nosso favor, em favor de todas as pessoas. E também para proclamar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo proclamamos e ao mesmo tempo recebemos. Bem-vindos então aqui a essa conexão com a comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. E declaramos, dizemos que nós iniciamos e realizamos esse momento em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Importante dizer para você que quando falamos assim, em nome do Deus Triuno, nós dizemos que não estamos falando em nosso lugar, o nosso pensamento, mas falamos e proclamamos a palavra de Deus. Inclusive por isso a tradição da igreja cristã é de usar vestes litúrgicas para cobrir e lembrar que neste momento falamos em nome do Deus Triuno. Quero convidá-los agora a acompanharem pela primeira vez a abertura da Escritura Sagrada da Bíblia, que é o fundamento do nosso momento de culto, no Salmo deste domingo, que é o Salmo de número 119, os versos 57 ao 64. Você percebe que em nossos cultos, algumas vezes nós nos dirigimos ao altar. Fazemos isso didaticamente quando a palavra é dirigida a Deus, o Pai. E quando é dirigida ao povo, então nós nos dirigimos às pessoas, a cada um de vocês aqui. Por isso, deixarei meu corpo inclinado para este lado, ao mesmo tempo em que a palavra serve para você, ela também é destinada como uma oração ao nosso Deus. E o Salmo 119, versos 57 ao 64, é uma palavra dita pelo salmista e também por nós a Deus. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Até aqui, o trecho da leitura do Salmo, iniciando, dando o introito, a introdução a esse nosso momento de culto. Eu quero usar aqui o versículo 59. Ele diz assim: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Pensem nesse versículo. Penso nos meus caminhos. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: tenho pensado na minha maneira de agir. Irmão, irmã, você deve sempre realizar isso, uma reflexão. Como diz o salmista, tenho pensado na minha maneira de agir. Ou, penso nos meus caminhos, como eu estou andando. E aí ele diz, e volto os meus passos para ti. Esse é um conceito do arrependimento. Quando a gente vê que está caminhando, indo para o lado errado dos testemunhos e da vontade de Deus, então nós nos voltamos, convertemos nosso caminho para Cristo Jesus, o Salvador. E isso a gente deve de fazer em todo momento, pedindo perdão e buscando a sua paz. Nos inícios das celebrações cristãs, também neste momento de culto cristão, nós o fazemos isso com uma oração de confissão de pecados, com uma oração de pedido
de perdão. E eu quero usar algumas palavras litúrgicas que nós, por vezes, usamos nos nossos cultos presenciais, que são trechos da palavra de Deus, que são divididos entre o pastor e a comunidade, conforme vocês podem visualizar aqui. Por isso, assim vos lembro e vos digo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purificará de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados diante do nosso Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor do teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Querido povo de Deus, quero vos lembrar e anunciar a obra de Jesus. E quero fazer isso, muitos irmãos luteranos vão lembrar, com as palavras que estão na liturgia 1, lá do nosso inário luterano, na segunda opção. E essas palavras dizem assim: o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Como é bom saber que em Cristo temos o perdão e a paz. E como é bom saber que Ele é um Deus presente. Lembra que Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Queremos cantar sobre esta presença do nosso Deus com a canção Deus está aqui. Tão certo como a manhã
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Acompanhem agora o momento de contação de histórias bíblicas, um momento para crianças, mas também para todos nós, adultos. E logo depois deste momento teremos as leituras bíblicas que servem como fundamento para a mensagem e a reflexão desse nosso culto. Acompanhem aí. Hoje eu vou contar para vocês a história de um homem que nasceu cego. Ela se encontra aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9. Fala assim, Jesus e o cego. Interessante, aqui não fala o nome do cego. Como será que era o nome dele? Vamos dar um nome para ele? Que tal Pedro? Podia ser Pedro, né? Eu acho que todos vocês já viram um cego. Talvez se não viram, viram na TV. Ele usa uma bengalinha, ele bate no chão assim, né? E esse é o guia dele, para ele não tropeçar numa pedra ou bater põe num poste, né? Então, o cajadinho, o bastão, é o guia dele. E aqui nós temos aqui o nosso cego, que a gente chama de Pedro, né? Ele passeando na rua com a bengala dele, ele vai andando. E ele foi vendo, tinha uma senhora ali que tinha um pãozinho tão gostoso, cheirosinho. Ele podia cheirar o pãozinho, mas não podia ver como era o pãozinho. E ele tinha um cachorrinho tão fofinho, ele podia sentir o pelo gostoso, mas nunca podia ver como era o rostinho do seu cachorrinho. E ele tinha também um passarinho que cantava na janela dele, tão bonitinho, mas ele só podia ouvir o passarinho cantar, mas ele não sabia como era o passarinho. Um dia que ele estava lá na praça, olha quem passou ali, Jesus passou ali, viu ele lá sentadinho, ficou com pena dele. E Jesus pegou, fez uma lama, colocou nos olhos dele. E Jesus disse, vai até na água e se lava. E ele nem questionou nada, ele obedeceu, pegou a bengalinha dele e foi lá procurar onde estava a água. Quando ele encontrou a água, ele começou a lavar o seu rosto. Ele lavou o seu rosto, de repente, plim, 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 mexia os olhos. Nossa, que milagre, eu posso ver. Obrigado, Jesus, abriu meus olhos. Então ele ficou muito feliz porque ele podia ver toda a natureza maravilhosa de Deus. Os pássaros, os patinhos, as flores, as borboletas, ele estava muito feliz. Quando ele chegou em casa no fim do dia, os vizinhos dele ficaram assim, uau, o que aconteceu com você? Você está vendo? Ele falou, sim, foi Jesus, ele me curou, agora eu estou vendo. Agora aquelas pessoas fizeram umas caras muito feias, falaram coisas horríveis a respeito de Jesus e mandaram ele embora. Quando Jesus soube disso, ele foi lá procurar ele, estava lá cuidando dos seus animaizinhos, bem feliz. E Jesus foi lá procurar ele, e Jesus perguntou para ele, você crê no Filho de Deus? Daí ele perguntou, mas quem é o Filho de Deus para que eu acredite nele? Aí Jesus disse, sou eu. Eu acredito, Jesus, eu acredito, obrigado que você me curou. E aí ele saiu correndo lá para os amigos dele, para contar para os amigos dele, tem uma notícia maravilhosa, Jesus, o Filho de Deus, me curou 2 vezes hoje. Eu era cego dos meus olhos e agora eu vejo. E o meu coração estava cego, mas agora eu acredito em Jesus. E aí ele foi explicando para os amigos dele que Jesus, ele não sabia que Jesus eu não sabia que Jesus é meu Salvador. Mas ele também falou que aqueles que não acreditam em Jesus como seu Salvador, eles continuam cegos na fé e cegos nos seus corações. Que triste, né? Então, vamos nós também, a exemplo do Pedro, contar para os nossos amigos essa boa notícia. Falar que Jesus é o nosso Salvador e quem acredita nele é perdoado e tem a vida eterna, a vida para sempre com Jesus lá no céu. Vamos fazer uma oração? Todo mundo juntando as mãozinhas. Querido Papai do Céu, muito obrigado por ter nossos olhos que podem ver. Ajuda-nos sempre a confiar em Jesus como nosso Salvador. Perdoa nossos pecados. Anima-nos a contar esta boa notícia aos nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Então, amiguinhos, tchau para vocês. Fiquem com Jesus. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Estimada comunidade, o escritor bíblico disse que a palavra de Deus é viva
e eficaz. Por isso, como filhos e como filhas de Deus, sempre devemos voltar os ouvidos à palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E queremos fazer isso no culto de hoje da mesma maneira. E queremos dar ouvidos àquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, no capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 27. Assim está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Até aqui escreveu o apóstolo Paulo a respeito da glória que há de ser revelada também em nós, nos filhos de Deus, tendo em vista já o grande dia, o dia da vinda de Jesus e da restauração. Nesse mundo, diz o apóstolo Paulo, a criação geme, nós também gememos, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Ensinador, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Também queremos dar ouvidos ao Santo Evangelho. O Evangelho, de acordo com o evangelista Mateus, no capítulo 13, aquele capítulo conhecido como o capítulo das parábolas, do versículo 24 até o versículo 30, e depois a explicação da parábola, conhecida como a parábola do joio, do versículo 36 até o versículo 43. Assim está escrito: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Depois então de contar esta parábola, Jesus a explicou. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa.
E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, a parábola do joio, conhecida como do joio e do trigo, e explicada pelo Salvador Jesus. É nesta esperança que nós nos confortamos, os justos, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro que foi morto, estes resplandecerão como o sol no reino do Pai. Queremos agora fortalecer isso em nossas mentes e corações, nos confortar e também nos instruirmos, afirmando isso com o credo apostólico e dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O hino 246 do nosso Inário Luterano diz que isto precisamos reter, e reter com firmeza, em fé viva no nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, vamos cantar juntos do nosso Inário 246, ó, retenhamos com firmeza.
Em nome do Senhor Jesus e na sua palavra queremos agora refletir. E para sua informação, o texto base desta reflexão é Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, a parábola do joio e do trigo. Que Deus abençoe o meu falar e o teu refletir. E te convido a começar a refletir, lembrando que temos muitas perguntas, algumas delas chamadas existenciais. Há outras perguntas que nós lidamos com mais clareza. Aliás, hoje em dia, tem até a expressão vou dar um Google. Você já ouviu essa expressão? Quando a gente não sabe uma coisa, deixa eu colocar aqui no meu celular, perguntar aqui no Google ou no YouTube como é ou o que fazer. Talvez você já tenha feito isso. Mas existem perguntas mais profundas que um mero aplicativo ou um site acaba não nos ajudando. Perguntas como aquelas existenciais: quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Perguntas refletidas ao longo do tempo e importantes para que você também reflita. Mas existe uma outra pergunta que a gente acaba fazendo quando observa as coisas desse mundo. E acredito que você já tenha feito. Sabe quando a gente se depara com a maldade? Quando a gente se depara com o próprio sofrimento? Quando a gente até se impressiona com as coisas que são feitas, corrupções, violências, e a gente se pergunta de onde vem tanta maldade? De onde vem o mal? Há pouco eu disse que eu queria basear essa reflexão na parábola do joio e do trigo. E essa pergunta foi feita nessa parábola de um jeito diferente. E me permita abordá-la. Vou repetir um pouquinho a parábola. Mateus 13, 24 a 30, conta uma história de Jesus. Jesus diz assim: o reino de Deus é como um homem que plantou boas sementes na sua terra, na sua plantação. Mas Jesus diz que, à noite, quando todos estavam dormindo, um inimigo veio e plantou o joio, que é um inso, uma sujeira. E diz então que as plantas cresceram e quando começaram a frutificar, apesar de parecidas, ficou evidente que não havia só trigo, havia joio no meio. E aí, nós temos no final do versículo 27 desse texto, a pergunta dos empregados. Eles olham para a plantação e dizem: Senhor, o Senhor não plantou boas sementes? De onde vem esse joio? Percebam aqui, pessoal. É aqui que entra essa nossa pergunta quando nós observamos as coisas do mundo, a maldade, a violência, e perguntamos: de onde vem tanta maldade? A pergunta deles lá é: de onde vem o joio? E Jesus explica. Ele diz: um inimigo plantou. Só que essa parábola que está escrita do versículo 24 ao 30, um pouco adiante, nós temos a alegria que o próprio Jesus explicou, ele comparou, ele disse o que cada coisa significava. Lá na parábola ele disse que um homem plantou boas sementes, e veio um inimigo e plantou o joio. E quando ele explica, ele diz que a plantação é de Deus, que quem semeia boas sementes é o próprio Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus. E quem semeia o joio, ele diz, é o diabo. Está escrito claramente ali no versículo 39 do capítulo 13 de Mateus: aquele que semeou o joio é o diabo. É preciso aqui parar um pouquinho, repetir, dizer, afirmar que o diabo não é apenas um ser mitológico, como a mula sem cabeça, o bicho-papão ou outra coisa assim. Ele existe, ele semeou o mal e ele continua rondando, procurando alguém para devorar, uma linguagem lá de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E é preciso ter essa consciência. Mas, ao ter essa consciência, também temos que tomar o cuidado para não nos acomodarmos em colocar a culpa no diabo. Não é verdade? É uma tendência.
De onde veio o mal? A culpa é do diabo. Por que isso aconteceu? A culpa é do diabo. É certo que foi ele quem semeou o joio neste mundo que é chamado de plantação na parábola. No entanto, a culpa está em cada um de nós. Assim aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando o ser humano caiu em pecado e Deus o confronta dizendo: por que você fez isso? Lá era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembrem sempre que não era uma maçã, era algo diferente, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que comeste do fruto? Aí o homem disse: foi a mulher que me deu. E a mulher disse: foi a serpente. Como que procurando a culpa para o outro lado. Foi o diabo. Assim podemos também reagir diante das reflexões sobre o mal. Mas é preciso analisar, pensar e, com a ajuda das Escrituras Sagradas, perceber que, num outro sentido, usando a linguagem da parábola, se pensarmos em nós mesmos como uma plantação, o joio está em nós. E nós permitimos que ele cresça e que a sujeira, por vezes, tome conta. Nós somos indesculpáveis. Romanos capítulo 1 trata um pouco disso, quando ele diz assim que diante do ser humano estão todos os atributos eternos de Deus, a glória do seu poder, das suas obras, mas ele prefere seguir no caminho oposto. E você sabe, eu sou assim, você é assim. Há pecado em nós. E este admitir de culpa precisa ser lidado. E aqui eu queria lhe mostrar que, diante desta situação intrigante em que nós nos sentimos presos, corrompidos na maldade, somente aí podemos compreender a obra de Jesus. Porque ele veio ao mundo para assumir a nossa culpa, carregar nossos pecados. E a fim de proporcionar e realizar uma obra em que arrancasse esse joio do pecado e concedesse-nos o perdão, ele permitiu ser transformado em joio, usando uma linguagem apenas metafórica. Ele permitiu ser arrancado do mundo dos viventes, numa linguagem bíblica. Quando ele, na cruz, carrega os nossos pecados, quando ele, na cruz, permite-se ser condenado não apenas à dor física dos cravos, mas a uma condenação que o afasta da presença de Deus o Pai. É só assim que dá para compreender aquela palavra de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele era como um joio arrancado e jogado fora. Ele fez isso por nós. Ele assumiu a nossa posição. E ele ressuscitou. E agora oferece a cada um que nele crer o perdão e a redenção. Por isso, nós podemos olhar com esperança, mesmo para um mundo cheio de maldade. E podemos olhar com fé para Jesus, apesar dos nossos pecados. Toda vez que o buscamos, temos o perdão, a vida e a salvação. E Romanos 8, que é um trecho que inclusive foi lido para este momento de reflexão, Romanos 8 começa dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E nesse sentido, a parábola do joio e do trigo, pessoal, ela mostra também que Deus está no controle. Que mesmo diante desta plantação em que foi jogado joio, Deus está no controle. Quando os empregados perguntam: o que nós vamos fazer agora? O senhor quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não, porque assim vocês vão arrancar o trigo junto. Deixa que cresçam juntos, até o dia da colheita. Então, por que o mal continua entre nós? A parábola explica: porque Deus o permitiu. Mas ele diz que chegará o dia da colheita, quando então o trigo será separado para junto do celeiro celeste, digamos assim, resplandecendo como o sol, diz lá o versículo, e o joio será jogado fora, será queimado. Aqui é um ponto em que ele diz:
E fala de esperança, falando do celeiro, e de perseverança durante este tempo, antes da colheita. E é um jeito de lidar com o mal, de certa forma. Aliás, o Salmo 37 ele é muito interessante nesse sentido, pessoal. O início do Salmo 37, o salmista e a palavra de Deus nos diz, olha, não tenha inveja dos maus. Você que olha para as maldades desse mundo e vê, olha, e alguns se dão bem nessa vida, não tenha inveja, porque o fim deles será trágico, será ruim. Não tenha inveja. E aí a gente entende o versículo 5, que é mais repetido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ainda que passemos por dificuldades, por problemas, Romanos capítulo 8, versículo 17, lá está escrito assim, que os sofrimentos desta vida presente, as aflições dessa vida, não se podem nem comparar com a glória que está nos esperando para todos os que estão em Cristo. O que significa isso? Significa que é uma palavra de esperança e de perseverança. Continue em Cristo Jesus. Esta é a palavra para todos nós. E essa parábola do joio e do trigo também mostra isso. Deus está no controle. Fique tranquilo, acalme-se, confie nele. Se no início eu falei de perguntas existenciais, até citei a questão do Google, né? De fazer uma pesquisa para responder às perguntas. O que é isso, o que é aquilo? Como é importante, nas perguntas mais profundas, nós recorrermos às Escrituras Sagradas. Até vou pegar aqui a Bíblia, lembrando disso, recorrer às Escrituras, a palavra de Deus. Porque ela não vai nos dar simplesmente uma resposta racional numa letra morta, mas ela vai apresentar uma pessoa, Cristo. E esta pessoa realiza todas as respostas quando ela nos abraça, nos envolve e dá novo sentido para a nossa vida. Quando ela nos perdoa, nos toma nos seus braços. E isso dá sentido e segurança para toda a existência. De modo que a gente possa se perguntar, quem eu sou? Sim, eu sou pecador, mas em Cristo eu sou perdoado. Sou sua criatura e serei renovado. De onde vim? Eu vim do nosso Deus. Eu tenho uma relação própria, um sentido maior. Para onde vou? Neste mundo, para uma vida de serviço, de cumprimento, de amor, de relacionamento. E para um relacionamento eterno, de alegria com Deus e com os irmãos e irmãs. Que Deus assim nos abençoe, nós, nesta plantação do nosso Deus, que Ele continue cuidando de cada um, cultivando e fortalecendo, até chegar o dia derradeiro, o dia da colheita. Que Ele te dê consolo para essa vida, esperança nesse futuro e perseverança, mesmo diante das maldades, fora de nós e dentro de nós. Que assim seja. Amém.
Querido povo de Deus, quero convidar cada um de vocês a orar, colocar diante de Deus os teus pedidos, a tua gratidão. Eu queria lembrar que hoje nós lemos, nesse nosso culto, o texto de Romanos 8. É um texto incrível, assim, né? Que o apóstolo Paulo admite, dizendo assim, nós não sabemos orar como convém. Quer dizer, a gente não sabe direito como dizer, o que dizer, mas que o Espírito Santo intercede por nós com, lá tem uma expressão, gemidos inexprimíveis. Ele sabe do que precisamos e Ele intercede por nós. Então nós nos unimos em oração com o próprio Deus, que no Senhor Jesus nos ensinou a dizer, por exemplo, Pai Nosso, e assim colocamos com um coração tranquilo e certo de que Ele nos ouve, nos entende e responde nossas orações. Oremos. Amado Pai, obrigado porque, como ouvimos na Tua palavra hoje, não apenas semeaste a boa semente da salvação, mas porque ainda cuidas e proteges a Tua plantação. De nossa parte, lamentamos por termos culpa na origem de todo o inso, de todo o joio, de toda a sujeira, e aguardamos ansiosos o dia da colheita, para estarmos unidos contigo no celeiro da eternidade. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigado pela força que derrama sobre nós. Habilita-nos assim a enfrentarmos e vencermos toda e qualquer tribulação e tentação. Diante das dificuldades, fortalece em nós a chama da esperança e da perseverança. Diante dos infortúnios gerados pela fome, pelo frio, pela crise, pelo desemprego, pela solidão, desperta em nós um coração solidário e generoso. Diante das ansiedades, medos e preocupações, fortalece em nós a certeza da Tua presença, do Teu poder e amor, como também a certeza que tens o controle e senhorio sobre todas as coisas. E certos disso, Senhor, nesta oração, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Ajuda, Senhor, a todos os que sofrem de depressão, que sentem angústias na alma ou estão abatidos pelas doenças no corpo. Acompanha, cura, restaura, apoia, nós te suplicamos. E usa-nos como Teus instrumentos, ao lado de todos os cristãos do mundo, para realizar a Tua vontade. Repetimos a famosa frase, ou as famosas frases, e fazemos com sinceridade e voluntariedade, ao dizer, onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro e mentira, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. E onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Em especial a luz da Tua palavra, ó Senhor. Assim oramos e pedimos, abençoa as famílias, para que tenham uma feliz convivência e não sejam separadas pelo orgulho, pelas birras, ciúmes e falta de obediência. Que antes a humildade e o amor serviçal promova a união e ternura. Ilumine com sabedoria nossas autoridades, Senhor. Pedimos isso, em especial nas decisões difíceis deste tempo de pandemia e crise. Esteja com eles, ilumina-os. Mais uma vez pedimos, com Teu poder, tira a força deste vírus e ajude a todos que possuem necessidades especiais. Confunda os planos dos maus, Senhor, freia a maldade e a corrupção dos egoístas e livra-nos de toda a maldade.
ainda pedimos, ajuda-nos a preservarmos nossa fé até o dia da colheita, até o nosso dia derradeiro. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Oremos também agora as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido povo de Deus, estamos concluindo esse nosso momento de culto e quero entregar agora a bênção que o povo do Senhor repetiu durante muitas centenas de anos, durante muito tempo, uma palavra escrita lá no Antigo Testamento e que nós guardamos e repetimos e entregamos a bênção do Senhor. As palavras são assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, chegamos assim ao final de mais um momento, de mais um encontro. Te agradece pela companhia de vocês nessa conexão e queremos convidar que estejam sempre atentos aos canais da comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre, tanto pelo Facebook como também pelo próprio YouTube, eventualmente pelo Instagram. Se você quer receber também mensagens mais específicas, pode escrever para a gente. Os contatos estão aí abaixo para que você também receba mensagens pelo WhatsApp, nas diferentes redes sociais. Nós temos diferentes mensagens que compartilhamos ao longo da semana, vídeos, áudios, mas em especial lembramos que nas quintas-feiras, às 19h30, temos um momento de live, de estudo bíblico pelo canal aqui do Facebook. Que você permaneça conectado sempre com a gente, mas especialmente que você esteja em Cristo Jesus, por meio da fé, porque nele temos perdão, vida e salvação. Me despeço com esta certeza e com este desejo para as nossas vidas. Até mais. Desaparecer.